Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Eu estou hoje aqui com o Dr. Felipe, eu sou o George Medeiros. Estamos aqui hoje iniciando nosso primeiro episódio do nosso RVCast, podcast da Ribeiro Veio Advogados. E o tema hoje vai ser qual? É o tema que é mais pedido, Dr. Felipe, no nosso canal do YouTube, que é o quê? A medida protetiva. Dr. Felipe, a medida protetiva, ela tem segredo, não tem? A mulher pode... A pergunta que vem pra gente sempre aqui é o seguinte, doutor... Posso revogar a medida protetiva? Como é que funciona, doutor Felipe? A princípio, a medida protetiva, ela pode ser revogada ou não? Olá, Jorge. Obrigado aqui por estar participando aqui do podcast da RV. E é um tema aí bastante polêmico, isso acontece bastante no nosso escritório, né? Acontece muito da pessoa vir atrás da gente, até mesmo mulheres e homens, né? Para retirar essa medida protetiva. Muitas vezes a gente conhece, né? É importante, vou dizer daqui a pouco, né? Que tem um começo, meio e fim, tem toda uma lógica, né? Vai depender do tipo de crime, da gravidade, mas eu acredito aí que é um crime que acontece, né? Na intimidade do lar. Isso não só no Brasil, mas no mundo todo a gente tem uma onda aí desse crime, e hoje, na minha visão, é um dos crimes aí que mais podem deixar a pessoa presa, até mesmo está superando aí em muitos países o crime de tráfico de drogas no quesito da pessoa permanecer em prisão pelo risco de uma mulher morrer. Que loucura, doutor Felipe. Então, assim, hoje a gente pode aqui parar que o crime de dano à mulher, né, agredir uma mulher, esse crime ele pode ser mais forte, mais pesado do que o tráfico de drogas, não é isso? A lei hoje tem sido bem rígida para a questão de defender a mulher, não é isso, doutor Felipe? A grande questão é que é um crime que qualquer pessoa pode cometer, tá? Homem, mulher, enfim. Porque a Lei Maria da Penha ela é para proteger a mulher, né? Então, assim, é uma lei que ela vai proteger. Então, ela pode ser usada também, não somente contra homens, né? Ou não somente contra mulher, namorado, mas mãe, né? Irmã, enfim. Sim. Mas, em linhas gerais, é muito importante, né? A gente saber que qualquer crime cometido, claro, quando é lesão, né, ou tentativa de feminicídio é pior, mas até mesmo a violência psicológica, né, que assim não tem uma agressão física, ela também é muito preocupante, né? Então, a lei ela vem trazer um tratamento para isso, já virou crime, né, a violência psicológica. Sim. E sim, todo e qualquer crime que tem na Lei Maria da Penha ou formas de violência doméstica podem sim trazer uma medida protetiva, e essa medida protetiva, se descumprida, pode trazer a uma prisão preventiva. Mas é muito importante que a gente saiba que antes da prisão preventiva, pode-se ter também um processo, correr um processo, por exemplo, de lesão ou não, mas é importante saber que o processo de medida protetiva é uma coisa, né? Sim. E a investigação do crime é outra, mas a questão da medida protetiva ela pode seguir com processo sem processo, né? É bastante preocupante. Por isso que, assim, independente do crime, né? Uma pessoa comum, se ela cometer um erro, seja verdade ou até mesmo em denúncias falsas, tá? Sim. Faça esse alerta que acontece muito nesses casos, já atuamos em casos assim, já conseguimos revogar essas medidas protetivas, tá? Mas também, como você perguntou, às vezes a própria mulher quer retirar, né? Se arrependeu, mas não é bem assim, né? Tem uns detalhes aí que... Tem os requisitos, né, doutor? Eu digo assim, tem o tipo de crime, uma coisa é uma lesão, uma coisa é uma ameaça, outra coisa é no começo, né? Que nem diz o artigo 16, né? Da Lei Maria da Penha ali e tudo. Às vezes tem que ter uma audiência de justificação, às vezes não, nem com, dependendo do período, nem com a audiência de justificação, às vezes se consegue, depende do caso, também vai depender do estado, né? Sim. Do juizado de violência doméstica, vai depender de vários fatores, mas o que é importante saber é que não é algo automático e que não é na sorte. Certo. Mas assim, doutor Felipe, as pessoas procuram muito aqui no escritório perguntando o seguinte: me arrependi da medida protetiva, quero revogar. Não é de imediato assim não, precisa de um parecer do Ministério Público ou o advogado já fazendo esse pedido, já suspende. Como é que funciona essa revogação na prática, doutor? Então, vai depender do momento processual, né? Uma coisa é quando está no começo e outra coisa é quando o processo já avançou. Aí, dependendo do caso, vai ser muito difícil, tá? Em muitos casos, a mesma pessoa sendo absolvida pode se manter a medida protetiva.
Porque a medida protetiva é feita para proteger a mulher. Então, o judiciário e o Ministério Público, eles vão observar a proteção da mulher. Ele não vai olhar só o que ela quer ou o que ela não quer, né? Sim. Pode também ter casos de extorsão e tudo. Então, a gente não sabe coerção é por parte do homem, né? E como não se sabe sobre isso, é melhor proteger a mulher. Então tem que ter muito cuidado, mas para a gente conseguir uma revogação, a gente tem que ter provas contrárias, tá? Certo. Além do que a mulher diz. Mas dependendo do crime, ou seja, se for um crime mais leve, ameaça e tudo, é mais fácil. Agora, se for lesão e tudo, tem o momento certo, a maneira correta, e é muito caso a caso, sabe, Jorge? Sim. Não é tudo parecido. Então depende muito de uma análise nossa para ver a estratégia para aquele caso. Certo. E como o doutor disse aqui no início da nossa conversa, a lei cada dia ela vai ficando mais rigorosa, não é isso, doutor? Então hoje o homem ele tem que tomar essa segurança, tomar essa responsabilidade que não, a lei mudou. A lei hoje ela tem fundamento, né? Não é aquela lei que a gente diz aqui no Brasil que não pegou, a lei pegou e vem sendo bem rígida, né, com as pessoas que vêm cometendo, não é isso, doutor? Exatamente. Muita gente fala que é uma lei inconstitucional, mas a grande verdade é que ela tem validade, plena validade, tá? Certo. E não entra em questão isso porque a gente não está aqui para falar se ela é constitucional ou não, e nem a justiça está preocupada com isso. Ela está preocupada com a proteção da mulher. E toda injustiça que exista ou que vai existir, já existiu, independe disso. É importante que o homem fique ligado, que ele saiba os direitos dele e o que ele pode e o que ele não pode fazer. A mulher também é importante, né? Sim. Mas que é importante ter uma conscientização. E outra, se for feito algo de errado e tudo, e até se não foi feito, por exemplo, uma denúncia falsa, é importante, aí sim que é importante, mais ainda ter uma presença de advogado. Porque às vezes a pessoa é inocente ou confia na mulher e a pessoa pode se lascar todinho, a verdade é essa. Nossa. Isso acontece muito. Pelo contrário, quando a gente está nos casos, muitas vezes a gente revoga a medida protetiva e consegue colocar uma medida cautelar contra o homem, né? Sim. Que não é da Lei Maria da Penha, mas é uma medida cautelar, e assim a gente consegue uma proteção, porque muitas mulheres também, elas ameaçam, elas vão atrás, tanto do homem quanto da família dele, isso acontece. Sim. Então olha só que interessante, pessoal, o homem também ele pode ter essa medida cautelar em favor dele, né? Ou seja, ele pode pedir o distanciamento da própria mulher em favor dele, não é isso, doutor Felipe? Isso, toda pessoa, seja homem ou mulher, pode se valer dessa medida cautelar. Claro que normalmente a mulher nessa situação tem a Lei Maria da Penha, que é bem mais fácil, já uma proteção a mais, passando a palavra, mas o homem também pode, só que aí, claro, com provas e tudo, conseguindo isso, para proteção tanto dele quanto da família dele, né? Vai depender do raio de atuação, as provas e o que vem acontecendo. Certo. Doutor Felipe, uma questão que surge muito aqui no escritório, né? Ah, doutor Felipe, eu quero fazer a revogação da medida protetiva. Mas a pessoa acha que é só chegar lá e pronto, não é? Ela vai ter que ter um custo, pagar um escritório de advocacia para requerer essa medida protetiva, não é isso, doutor? Então, tanto para pedir a medida protetiva não, mas para retirar sim. Ela vai ter que contratar. No caso não a mulher, mas o homem. Isso é importante o homem saber, né, que ele não pode confiar na mulher, mesmo seja verdade que ela queira tirar. Isso não quer dizer, até porque o advogado de acusação, por exemplo, se a mulher tem um advogado que provavelmente seria de acusação, ele não pode fazer a retirada, né? Então tem que ser um advogado de defesa, né? Agora, claro, tem algumas estratégias, porque na Lei Maria da Penha a mulher não pode acontecer de novo, ou seja... Pode ter reincidência. Ter ser vítima duas vezes, ou seja, ela falar tudo de novo. Então, às vezes, a gente pode usar uma estratégia da mulher não falar, porque ela se arrependeu, não falar o que aconteceu, para que o homem seja beneficiado. Mas aí tem uma consequência também, que ela pode ser tida como uma denunciação caluniosa. Então, assim, tem que ter muito cuidado, tá? Então, por isso que é preciso uma estratégia, porque não é o que eu falei, então a mulher... ela vai ficar em silêncio na audiência, porque ela tem o direito de ficar em silêncio e tudo. Isso pode ser que prejudique ela. Então, tem que ver caso a caso qual a melhor forma, qual a melhor estratégia, para que não se tenha consequências para a mulher. Perfeito. Doutor Felipe, e tem também a questão da denunciação caluniosa, né? Vou botar no termo sem ser jurídico aqui, a denunciação falsa, né? A mulher chega com uma falsa denúncia. Ela
não sendo comprovado, ela pode responder tanto criminalmente como civilmente também, não é isso, doutor? A mulher, ela tem, assim como qualquer pessoa, ela tem uma responsabilização, ou seja, ela tem que falar de fatos que realmente são verdadeiros. E é claro, assim como civilmente e penalmente, vai ter todo o direito de defesa dela também, porque não necessariamente foi falso, então ela vai ter o direito. Então, aí vira o jogo de novo, né? A acusação vai ter que dizer que ela falou foi falso. Mas, no mínimo, ela pode responder por isso. Não quer dizer que ela vai ser condenada, né? Sim. Até porque muitas vezes pode ser verdadeiro e parecer que é falso. Então, assim, acontece de tudo no dia a dia, tá? Sim. Mas, em muitos casos, realmente, uma denunciação caluniosa, ela vai responder por isso. Só que, assim como o homem tem direito de defesa, ela também vai ter e vai seguir o processo e ver o que vai acontecer. Perfeito. Então, Felipe, então é isso aí, para a gente não se estender tanto aqui, né, pessoal? Se você tem dúvidas, quer um novo tema, um novo assunto, entre em contato aqui com a gente da Ribeiro Veio Advogados, coloca aqui em pauta, né, que a gente pode discutir com o Dr. Felipe, o Dr. Paulo, nosso escritório aqui, vai te atender e vai discutir a respeito do seu tema, tá certo, pessoal? Dr. Felipe, obrigado aqui por esse episódio da RVCast, nosso primeiro episódio, nossa gravação aqui, estou muito feliz da gente concluir o nosso estúdio e deixo as considerações finais para o Dr. Felipe. Eu agradeço aí, tá? Todo assunto relacionado à parte criminal, violência doméstica, pode seguir aí também meu YouTube, Felipe Ribeiro, meu Instagram, meu TikTok. E se tiver dúvidas, manda aqui nesse canal ou aonde for. A gente vai buscar ou fazer vídeos novos ou algo assim para conscientizar, né? Sim. Para que as pessoas possam ter uma vida melhor em todos os sentidos. Beleza, pessoal. Obrigado, pessoal. E até a próxima. E acompanha aqui, segue a Ribeiro Veio Advogados.